Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 12, intitulada O Anglicanismo e o Calvinismo, que você poderá assistir e acompanhar no seu livro didático a partir da página 87. Vamos nessa então? Então pessoal, se vocês remontam à aula número 11, que foi da semana passada, vocês puderam ver todo o contexto que ocasionou a Reforma Protestante. E nesse contexto, é bom a gente lembrar toda a crise que a Igreja Católica sofreu na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Essa crise foi provocada por uma série de circunstâncias, dentre as quais várias críticas de vários setores da sociedade europeia, quanto a algumas práticas da Igreja que eram reprováveis para a época. Práticas como a própria corrupção interna, discórdias dentro da Igreja Católica, a prática da simonia, que era a venda de objetos como se fossem relíquias sagradas, a venda de indulgências, que era a venda do perdão dos pecados, ou seja, toda essa série de fatores conjugados ocasionou a primeira Igreja Protestante, o âmbito da Reforma, com Martinho Lutero, que era monge católico, monge da Ordem dos Agostinianos e que rompeu com a Igreja Católica e fez denúncias públicas a partir das suas 95 teses. Lutero comprou uma briga declarada com a Igreja Católica e após sua ruptura criou a primeira religião protestante da Europa e do mundo, o luteranismo na Alemanha, que tinha como princípios básicos a supressão da imagem de santos na igreja, a fé como única fonte de salvação, sem a necessidade de comprar a salvação, a livre interpretação das Sagradas Escrituras. Lutero também estabeleceu o fim do celibato sacerdotal, permitindo que os membros de sua igreja pudessem constituir família, casar e ter filhos, enfim. Lutero foi o primeiro a romper. E depois dele surgiram outras duas igrejas protestantes, que é o foco da nossa aula de hoje. A primeira delas, após o luteranismo na Alemanha, foi o anglicanismo na Inglaterra, instituída na época pelo então monarca Henrique VIII. Henrique, que percebia uma influência muito grande da Igreja Católica no seu reino, tinha uma certa antipatia com a Igreja Católica, aproveitou um contexto, pediu a anulação do seu casamento com a rainha Catarina de Aragão e o seu novo casamento com uma de suas amantes, Ana Bolena, onde o Papa negou, porque vocês sabem que o casamento na igreja ele é único, é indissolúvel, só a morte pode separar. Vocês sabem que no rito do casamento o padre diz: o que Deus uniu o homem não separa. Então, como o rei pediu para a Igreja Católica o separar de sua esposa Catarina de Aragão e o casar com sua amante Ana Bolena, e a igreja recusou esse pedido, ele aproveitou isso como um pretexto, rompeu com a Igreja Católica, expulsou os membros da Igreja Católica da Inglaterra e criou uma nova religião. Surgia aí a segunda religião protestante na Europa e no mundo, o anglicanismo, uma religião criada pelo próprio rei Henrique VIII, que imediatamente obrigou o parlamento inglês, ele na condição de um rei absolutista, autoritário, ele obrigou o parlamento inglês a assinar o ato de supremacia, que o tornava chefe supremo do Estado e da nova igreja inglesa. A partir de agora, ele era o líder político e o líder religioso no reino inglês. E assumiu para si essa liderança, expulsando os membros da igreja e confiscando os seus bens. Quando ele expulsou a Igreja Católica da Inglaterra, a igreja levou todos os bens móveis, dinheiros, documentos, tesouros, mas os imóveis, propriedades, templos, tudo isso o rei confiscou, ele tomou, já que a igreja não tinha como levar, obviamente. Então aí se criava a segunda religião protestante na Europa e no mundo, o anglicanismo, que até hoje é a religião oficial da Inglaterra e em parte de suas colônias, como os Estados Unidos e o Canadá. A terceira religião protestante foi em seguida, foi o calvinismo. O calvinismo recebeu essa denominação em alusão ao seu criador, João Calvino. João Calvino, que também rompeu com a Igreja Católica, ele era bispo católico francês. Diante dos impasses da igreja, da corrupção, das intrigas, das discórdias, ele rompeu com a Igreja Católica e tentou na França criar o calvinismo. Só que a França, por ser um reino extremamente católico, iniciou uma perseguição a João Calvino e ele teve que fugir da França e só fundou sua religião, o calvinismo, na Suíça, um país vizinho. O calvinismo, criado por João Calvino, que foi a religião que mais se aproximou da ideologia da classe burguesa, da classe de comerciantes, aceitando tudo que a burguesia praticava, como o lucro,
a usura, que era o empréstimo de dinheiro a juros, o acúmulo de bens, tudo isso era aceito na nova religião calvinista. Então o calvinismo terminou indo de encontro aos interesses da classe burguesa. E a burguesia veio em massa, atraída por essas ideologias que iam de encontro às suas necessidades. Então houve uma fuga em massa da classe burguesa da Igreja Católica e começaram a migrar para o calvinismo. E o calvinismo rapidamente cresceu pela Suíça e outros países europeus. O calvinismo, que em seus termos, continua a existir até hoje. E que na época cresceu abundantemente justamente porque disse aquilo que a classe burguesa queria ouvir, legitimando os seus valores. João Calvino, que também estabelecia o trabalho como fonte de salvação. Segundo João Calvino, quem trabalhava, Deus ajudava. É o famoso dito, Deus ajuda quem cedo madruga. E ele dizia que quando se trabalhava e se prosperava financeiramente, era sinal de que Deus estava com vocês. O trabalho dignificava o homem e lhe levava à salvação. E também o João Calvino ficou muito famoso porque estabeleceu a teoria da predestinação. Segundo João Calvino, quando as pessoas nasciam ricas, de berço, em famílias nobres, era um sinal de que Deus havia escolhido essas pessoas. E essas pessoas eram dignas de estar em sua religião, no calvinismo. Já aquelas pessoas pobres, nascidas pobres, que não evoluíram na vida, que não melhoraram de condição social, era sinal de que Deus já havia estabelecido que aquelas pessoas eram renegadas. Eram pessoas que estavam fadadas ao fracasso e, portanto, essas pessoas ele não queria em sua igreja. Então perceba que era uma religião voltada basicamente para a elite europeia da época, para ir de encontro àquilo que a elite, que até então não se encontrava no catolicismo, agora se encontrava na nova religião. Ok? Forte abraço. Próxima aula nós daremos continuidade com a Contra-Reforma Católica, que é a reação da Igreja Católica à perda de fiéis para o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo. É claro que a Igreja Católica não ia deixar isso ficar assim, não ia deixar barato, ela ia reagir e essa reação foi chamada de Contra-Reforma Católica, que nós veremos na próxima aula. Forte abraço e até lá.